A forma como nós transformamos esses recursos naturais, ou melhor, esses aspectos naturais em recursos e de recursos em impactos na natureza. Impactos esses que nós estudamos, tem diversos tipos de impactos, mas vocês estudaram os impactos socioambientais, ou seja, os impactos que as nossas ações fazem tanto na própria, só um pouquinho, tanto na própria natureza quanto no nosso dia a dia. Porque ao haver abuso, excesso, exagero do uso dos recursos naturais, nós não estamos apenas transformando o ambiente e o meio, nós estamos transformando as nossas condições também, não é só a natureza, só o ar, é o nosso ar, é a nossa natureza, de onde a gente tira as nossas condições para a sobrevivência, certo? Então tá, aí eu falo dessas relações entre aspectos naturais, recursos e impactos lá no segundo bimestre, para chegar aqui no terceiro bimestre e a gente poder falar da nossa relação, da nossa organização socioespacial. De que maneira o ser humano organiza esses espaços. Primeiro ele conhece, depois ele usa, acaba impactando, e afinal de contas, de que forma a gente tem organizado? Que nós vamos estudar agora nesse bimestre, embora não tenha isso na apostila quando vocês forem ver, ela tem 3 subtítulos diferentes, mas esses 3 subtítulos, todos eles estão envolvidos com o grande tema desse bimestre agora, que é a nossa organização socioespacial. De que forma nós organizamos o espaço em função da sociedade e a sociedade em função do espaço. Para falar disso, primeira divisão que a gente observa, e que é bem nítida nas divisões do ser humano, na sociedade e nas divisões que a gente faz dos setores da economia, lembram? Primário, secundário, terciário e quaternário. Então, as formas como a gente difere e como a gente transforma o espaço de acordo com esses setores da economia. Primeira divisão e mais óbvia, espaço rural, espaço urbano, certo? Então, nós vamos falar da divisão entre espaço urbano e rural na América e na África. Vamos ver o quanto a América e a África ainda são continentes que dependem bastante da atividade agropecuária, que é o setor primário. O meu vizinho colocou música agora aqui, bem legal, do meu lado, mas tudo bem. Como que isso acontece, então? Vocês não estão escutando a música, não está atrapalhando vocês, né? Ou tá? Atrapalhando não tá, prof, mas dá para ouvir bem de fininho. Ainda bem que é só de fininho, mas enfim. Continuando aqui. Aí, eu não sei se é o vizinho ou se é carro de rua, alguma coisa assim, mas daqui a pouco passa. E se vocês estão me ouvindo bem, tá tudo bem. Olha só, então, continuando, como eu estava falando, depois da gente falar desses espaços, então, da divisão entre o espaço rural e o espaço urbano, nós vamos ver como que se forma esse espaço rural, quais são as atividades que tem na América e na África, que são 2 continentes que ainda dependem bastante das questões rurais, das divisões rurais e da atividade rural, né? Aí depois disso nós vamos falar da cidade, ou seja, nós vamos falar do espaço urbano. Eita, que tem um monte de gente entrando agora. Espera aí. Gente, vocês sabem que hora que começa a aula? É nessa hora que tem que entrar, né? E a aula já começou faz um bom tempo, assim, 20 minutos. Então, olha só. Como eu estava falando, depois disso a gente vai ver como as atividades econômicas se organizam nesse espaço geográfico. E aí eu vou falar com vocês, que é a área urbana, né? E aí eu vou falar com vocês sobre a chamada Revolução Técnico-Científico Informacional. É esse o nome dela, tá? O nome completo do processo que vocês vão estudar, como ele acontece na América e na África, é Revolução Técnico-Científico Informacional, tá bom? Como que ela se transforma, como que ela transforma os espaços, como ela transforma as atividades, como ela transforma o dia a dia. E por fim, depois de falar de tudo isso, dessa dinâmica rural, dessa dinâmica urbana, dentro da Revolução Técnico-Científico Informacional, a gente vai fechar o terceiro bimestre falando de geopolítica da América e geopolítica da África, certo? Geo é terra, política é todo aquele tipo de relação, isso é o que significa política, tá? Toda relação onde há jogos de interesse, onde há busca por poder. Então, quais são os jogos de interesse e busca por poder que acontecem no nosso planeta hoje, nos nossos 2 continentes, que são o nosso foco de estudo no momento, tá?
São esses os objetivos desse terceiro bimestre. Eu vou começar agora já falando desses espaços rurais, certo? Deixa eu só colocar mais gente entrando aqui. Pronto. Agora sim. Tá. Vamos falar um pouquinho do espaço rural. Mas de qual espaço rural que eu vou falar? Olha só, eu vou falar do espaço rural em geral, depois de características que são bem específicas do espaço rural da América e da África. Só da África, só da América, poucas coisas. A maior parte são aqueles aspectos do espaço rural que são comuns, tanto na África quanto na América. Porém, o vídeo que eu trouxe para vocês depois, esse sim, é bem específico falando dos desafios da agricultura na África. Por que eu achei importante trazer sobre esse da África? Porque vocês vão conhecer as técnicas agrícolas da África e porque a gente ainda tem muita aquela, infelizmente, ainda tem muita aquela questão de rótulo, né? África, tudo seco, terra rachada, ou savana, são as duas visões que tem, né? Deserto ou savana, pobreza, árvores isoladas aqui e ali, e não, é totalmente diferente. Vocês viram, na África a gente tem diversos biomas, nós temos florestas, temos tudo isso, então obviamente vai ter área de agricultura. E aliás, se não fosse a agricultura ou a agropecuária em geral, criação de animais e plantio, a África provavelmente estaria numa situação deveras pior, muito pior do que está na atualidade, certo? Ela já não está muito bem assim, né? Mas poderia estar numa situação ainda pior se não fossem essas atividades, que ainda são um desafio e que ainda exigem muito, tanto da população quanto dos governos, certo? Até pela questão de abastecimento de água, que vocês já estudaram, mas que vão ver de novo agora quando eu falar de agricultura, eles vão citar um pouco sobre isso. Claro que um pouco, e daí quando vocês ficarem naquelas dúvidas, mas quais são os problemas de água que eles têm? Como assim de escassez, de falta? Vocês vão ter que lembrar das aulas anteriores, onde essas informações vocês já receberam, tá bom? Eu já expliquei para vocês. Vamos lá. Quando eu falo em espaço rural, vocês obviamente já sabem que é onde eu tenho bem desenvolvido o setor primário da economia, com as atividades de agricultura, de pecuária e de extrativismo. Todas as paisagens, gente, todos os espaços são divididos entre essas duas paisagens, essas duas áreas, rural e urbana. 90% das cidades do planeta, dos municípios, desculpa, do planeta, são divididos em cidade e espaço rural. Hoje, nós já temos alguns municípios que têm só área urbana, que acabou a área rural. Foi crescendo a um ponto a área urbana que dominou a área rural. Isso é bem problemático, mas não é o caso da África e nem da América. Isso vocês vão ver mais para frente em outros lugares do planeta, certo? O espaço urbano, como vocês sabem, ele é mais complexo, claro. Porém, ele depende totalmente do espaço rural, ok? O que existe entre o espaço urbano e o rural, então, é uma intensa e constante interdependência. Não esqueçam desse termo, anota aí, tá? O que existe entre esses dois espaços é uma intensa e constante interdependência. O que isso significa? Significa que a cidade sem o campo, que provê, sem o espaço rural, que provê as matérias-primas, ela não desenvolve suas atividades econômicas. Não tem indústria e não tem comércio, certo? Já o campo, sem a cidade comprando, buscando essa matéria-prima lá, ele também não se sustenta. Ele provavelmente produziria apenas para sustento próprio ali, mas não desenvolveria, não cresceria e não geraria alimentação, coisa para todos que moram ali. Cada vez mais a população rural está diminuindo, e isso é um problema. A gente vai falar disso também agora um pouquinho, né? Que isso se torna um problema cada vez maior, porque eu preciso que a área rural, se eu tenho 10 pessoas numa cidade, só para jogar um número baixo, eu preciso ter comida para 10 pessoas. Mas vocês imaginem que dessas 10 pessoas, antes, 4 produziam comida para 5 comer. Tá bom. Foi reduzindo e aconteceu a situação de 3 produzindo comida para 5 comer. Vixe, já ficou preocupante. E, na atualidade, com a população da área rural encolhendo cada vez mais, nós estamos tendo situações de ter uma pessoa produzindo para 5 comerem.
uma pessoa produzindo para 10 comerem. Como é que fica? Certo? Detalhe que não é só para comer, é uma pessoa produzindo para 5 comerem, 5 terem matéria-prima para trabalhar na indústria, matéria-prima para trabalhar no comércio, matéria-prima para a construção das suas cidades e assim sucessivamente. Então, o problema do espaço rural, hoje um dos maiores problemas do espaço rural é o encolhimento demográfico, o número de pessoas que estão saindo, né, e que estão deixando a área rural, e também o encolhimento geográfico, que é de território mesmo, porque as cidades estão crescendo e avançando cada vez mais sobre o espaço rural. Só que se a gente tiver espaços rurais cada vez mais reduzidos, a gente vai ter uma população urbana maior, com menos espaço de comida produzida para elas e menos comida produzida também. Essa matemática não fecha. Esse cálculo nunca vai ter lucro, né? Ele sempre vai ficar deficitário, sempre vai ter problemas. E é isso que a gente vai ver que também está acontecendo na América e também está acontecendo na África. Quando eu falo do espaço rural das duas, essas reduções estão acontecendo. Eu também quero que vocês observem que a partir daqui eu vou começar sempre a jogar mais no campo da geopolítica. O que isso significa? Sempre mostrando quais são os interesses, sempre mostrando quem se beneficia com isso e de que forma acontece esse benefício. Explicar o que é o espaço urbano, o que é o espaço rural. Eu já fiz isso lá quando vocês estavam no sexto e também no sétimo ano para falar do Brasil, né? Falei o que é espaço urbano, o que é espaço rural, vocês já viram isso no fundamental também. Agora, a partir daqui que a gente está vendo os continentes, eu já coloco assim, quais são as consequências, as causas de redução, de aumento, consequências populacionais, consequências de impacto ambiental, todas essas jogadas, tá, gente? Porque isso já é uma entrada na geopolítica, beleza? Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, achar que eu estou indo muito rápido, coloca aquela mãozinha aí, ou só me chama no microfone mesmo, diz, professor, só um pouquinho, não entendi. Aí eu já paro e a gente já retoma um pouquinho, tá? O que faz parte do espaço rural? Como eu já falei, você já sabe, 3 atividades. Lembrando, né, lá do sétimo ano, das setores da economia. No espaço rural, eu tenho o setor primário, e dentro do setor primário eu tenho agricultura, pecuária e extrativismo, certo? As atividades mudaram um pouquinho. Essas atividades, elas têm mudanças em si. Então, a agricultura, ela não existe só um tipo de agricultura. Existem diversos tipos de agricultores, né? Tem os agricultores que são sedentários, tem os agricultores que são transhumantes, que é aqueles que ficam indo e vindo, né? Trabalhando um período numa lavoura, um outro período em outra lavoura. Tem aqueles que são fixos e que dependem para a própria subsistência daquela produção agrícola, certo? Mas todos esses coexistem ao mesmo tempo. Não tem assim, um superou o outro. Antes existiam agricultores nômades e transhumantes, esses grupos que ficavam circulando para lá e para cá. Não existe mais. Agora os agricultores são sedentários, cada um tem sua terra. Depois deixou de existir também os pequenos agricultores. Agora só existem grandes latifúndios. Não é assim que funciona. Eles coexistem, tá, gente? Eu tenho agricultura de nômades, de pessoas que circulam para lá e para cá, principalmente os que têm criação de rebanho de algum tipo de animal, ovinos, caprinos, animais menores. Eu tenho a agropecuária de subsistência, que é aquela que você planta e colhe para a subsistência da tua família e pequenos comércios. Tem os grandes latifúndios. Então, tudo isso ainda existe no mesmo espaço geográfico, no mesmo espaço rural. São atividades diferentes, formas diferentes de agricultura, de pecuária, que coexistem. Uma não foi superando a outra, embora elas estejam cada vez mais aprimoradas, né? Hoje a gente já tem emprego de tecnologia dentro da área rural. Ainda assim, as áreas rurais mais simples, mais de ferramenta e tal, ainda bem rústicas, também continuam existindo, certo? Cada uma com as suas características, cada uma vai ter que se adaptar. Isso é muito importante. Quando eu falo de agricultura e pecuária, eu tenho que lembrar de um outro detalhe. Não é de acordo com a vontade do agricultor ou do pecuarista, é de acordo com as características que se apresentam para ele. Qual é o tipo de solo? Qual é o tipo de planta que se adapta? Quais são os períodos que chove ou chove muito? Certo? Cada vez mais usando e empregando a ciência, com tecnologia, com a meteorologia, acompanhando para poder ter previsões do clima, observações do clima. Agora é época de colher o trigo.
e eles estão dizendo que daqui 2 dias vai começar uma chuvarada que vai levar 5 dias. Se o trigo pega chuva, quando ele está no ponto de colheita, se o trigo pegar chuva, o grãozinho do trigo, ele abre demais, ele expande demais, apodrece, a raiz morre, né? Então, temos 2 dias para colher o trigo, porque depois vai começar a chuvarada. Não dá para colher um pouco hoje, um pouco amanhã. Daí, são aquelas situações em que os agricultores atravessam a madrugada, colhendo, né, para poder ser antes do período que vai começar as chuvas. Então, hoje, existem essas possibilidades de contar com a ciência, contar com a meteorologia, contar com o tratamento do solo, né, com fertilizantes, com adubos, existe o tratamento do próprio gado, do gado que eu digo são as criações em geral, tá, gente? Para você poder fazer um aprimoramento do leite, fazer com que se produza mais leite, com que se produza mais ovos, com que a carne seja de melhor qualidade, enfim, a tecnologia e a ciência a serviço do espaço rural. Não muito na África e na América, mas tem bastante presença disso. Aqui no Brasil mesmo, gente, a gente já falou sobre isso ano passado, mas também na África e em outros lugares da América, em especial na América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, quando você vai falar de área agrícola, não imagina mais aquele sítio, tá? Com um pouco disso, um pouco daquilo. Pensa em grandes áreas que funcionam como agronegócio mesmo, como empresas gigantes. Então, tem os centros de treinamento para as pessoas, tem as áreas de aprisionamento lá, de confinamento dos animais, tem área de plantio, tem os laboratórios de testagem com as mudas pequenas do tipo de plantio, enfim. Né? Hoje a gente já tem os transgênicos também, os alimentos transgênicos elaborados em laboratório, já é possível fazer fertilização in vitro, fertilização de laboratório em vacas que estejam prenhas, né, para ter a garantia de que elas vão mesmo engravidar, e é feita a fertilização, são escolhidos os melhores espermas lá dos bois, do gado, tudo, hoje existe tecnologia aplicada em várias áreas, e aqui na América tem também, então na América tem do mais simples ao mais complexo, tá bom? Na apostila, não sei se vocês já pegaram a apostila, mas tem algumas imagens assim, de pastor, de coisa bem simples da agricultura africana, do espaço rural africano. E, de fato, o espaço rural africano ele tem muito mais situações simples, imagens simples, e a prática é bem mais simples, mas também temos outros tipos de agricultura mais complexa. Agora eu vou falar especificamente da agricultura da América e da África, dos tipos de agricultura, métodos agrícolas. É legal que vocês já vão anotando aí, tá? Métodos agrícolas da América e da África. Não estou falando da pecuária, não estou falando da criação no momento, vou falar de agricultura. Então, métodos agrícolas da América e da África. Primeiro método agrícola, agricultura itinerante, com I, tá? Itinerante. O que significa essa agricultura itinerante? É aquela agricultura de mudança constante de local de cultivo. Quando você cultiva um pouco aqui, terminou de colher, infelizmente, muitos fazem uma queimada, é tradicional o método da queimada depois da colheita. Já se sabe que ele não é bom para o solo, que ele tem várias consequências para o solo, ele tira os nutrientes, tira a base nutritiva do solo, mas é uma prática que virou cultura já, que virou comum, tanto na África quanto na América. E se nós estamos na América, quer dizer que no Brasil também é comum, certo? A agricultura itinerante. Você planta numa região, colhe, aí você vai plantar em outra região, aquela que você deixou para trás, todos os restos do que sobrou da tua colheita queima, tá? Ainda se usa bastante esse tipo de coisa. Então, qual é a lógica de fazer agricultura itinerante? Planta num lugar, colhe, vai plantar em outro. O objetivo é que aquele primeiro lugar se recupere, que haja uma recuperação do solo e recomposição da base nutritiva. Só que se a gente colocar fogo nos restos do que colheu, essa recuperação acontece, só que ela leva muito mais tempo para fazer a recuperação nutritiva do solo. Então, está deixando de ser usado aos poucos, mas ainda tem, claro, muito agricultor que migra porque faz essas queimadas. Chega um ponto que planta, colhe, queima, planta, colhe, queima, o solo já não vai, ele não se recupera na mesma proporção que os nossos plantios e colheitas, né? É um processo mais lento, vocês lembram disso? Tempo geológico e tempo civil. E aí, esse solo, ele fica exaurido. O
que significa? Ele já não tem os nutrientes e os sais necessários para a produção. Exauriu, a gente esgotou, tirou tudo. Esse solo torna-se improdutivo. Então, quer dizer, ele vai se recuperar na natureza? Vai, mas ele vai levar muitos e muitos anos para isso. Não dá tempo para o agricultor de ficar esperando. O que ele faz? Migra para outro terreno, vai para outro lugar, vai para buscar outras áreas. Os principais tipos de agricultura itinerante, tanto na África quanto na América, são feijão, milho, a mandioca, o inhame, a batata doce, a abóbora, tá? No Brasil, muito a mandioca. Na América do Sul tem mandioca, mas o Brasil ele usa muito a mandioca. A mandioca é junto com o feijão, uma das bases alimentares do brasileiro, tá? E, aliás, uma base alimentar extremamente importante. A gente tem que lembrar que a mandioca é essencial no prato da maioria dos brasileiros e que só não há uma situação maior de pobreza e miséria no Brasil e fome por conta da existência da mandioca em todo o território nacional. E porque ela se dá bem em todo o território nacional e tem seus aspectos nutritivos, né? Suas reservas nutritivas. Então, que bom. Onde eu tenho principalmente esse tipo de agricultura? Onde se pratica mais esse tipo de agricultura itinerante? Em áreas de subsistência, em sítios de subsistência, agricultura de subsistência, ou seja, aquela em que eu produzo para eu mesmo me alimentar minha família ali, e no máximo num comércio pequeno de vila ou coisa assim. Não é produção para venda, é produção para consumo, tá? Então, na maioria das áreas de produção que são para consumo, que são áreas de subsistência, esse tipo de agricultura itinerante está bastante presente. Mas ela também pode ser praticada de maneira sustentável, tá, gente? Não é ruim a agricultura itinerante. Pelo contrário, ela é uma forma de respeito, porque você planta num lugar, colhe, e vai plantar em outro e colher em outro, justamente para oferecer ao solo o período de recuperação. Se você queima, você acaba estragando mais. Mas se não houver a queimada, você só trocar a área de plantio e deixar aquela se recuperando naturalmente, sem ter feito queimada, sem ter feito nada disso, você está oferecendo as condições específicas para fazer uma agricultura de modo sustentável, certo? E dando o tempo correto, o tempo natural do solo para se recuperar, certo? Isso se torna uma prática agrícola ambiental. Deixa de ser simplesmente uma prática agrícola horrível lá, né? E ruim, para se tornar uma prática agrícola ambiental. Depois, na apostila de vocês, na página, quando vocês estiverem com ela, não se preocupem, tá? Na página 5, tem um texto, burocracia trava o plantio por quilombolas, que são os quilombolas, eles têm esse tipo de plantio mais tradicional aqui no Brasil, e como o Brasil representa a América, e como os quilombolas representam práticas agrícolas dos africanos, a gente tem nesse povo aqui no Brasil uma representação do que realmente é a agricultura, tanto na África quanto na América, tá? Eles são é bem interessante a forma como eles fazem, mas algumas burocracias que fazem exigências, leis e tal, acabam travando um pouquinho. Tá certo? Tá errado fazer essas burocracias, travar ou não o plantio deles, eles estão estragando ou não o solo? Isso fica a critério de cada um avaliar, depois vocês vão ler o texto, analisar, observar, tá, gente? Fica assim. Agora, é o seguinte, eu vou passar para vocês, eu quero que depois, quando vocês estiverem com a apostila, eu vou deixar como uma tarefa, tá? Vocês lerem o texto da página 5 e pensarem sobre ele. Aurora, não enfia nada na tomada, tu é louca? Quer morrer? Sai daí. Desculpa, gente, mas ela estava colocando um ferro na tomada e antes que ela morra, né? Sai daí. Que ideia. Ai, meu coração. Continuando aqui, perdão, desculpa. Eu vou passar um vídeo para vocês agora. Ai, que susto. Vou passar um vídeo para vocês agora sobre os desafios da agricultura lá na África, tá? Como que tem acontecido, quais são os erros e acertos da agricultura na África. Passo o link do vídeo lá no grupo do WhatsApp. Tem alguma dúvida, gente? Algum problema? Não? Beijinho! Dá licença, Aurora. Sim? Não? Então tá bom. Então até mais, gente. Beijo para vocês, até amanhã. Tchau, Até amanhã, não, até Tchau, sexta. prof. Beijo. Tchau, beijo. Beijo.